A fome mata mais do que o vírus, afirma o presidente Bolsonaro. Uma declaração feita no dia 30/3 deste ano, no início da quarentena e da pandemia. A imprensa achou um absurdo uma declaração dessa no auge da quarentena que o país todo estava sofrendo. Alguns meses depois, a mesma imprensa que no passado falou que era um absurdo a declaração do Bolsonaro, hoje fala que a fome ameaça matar mais do que o coronavírus. Antes que a gente continue com esse vídeo, deixo um convite para todos vocês que ainda não é inscrito no canal. Vocês têm assistido nossos vídeos todos os dias, têm gostado muito do nosso conteúdo, e o melhor modo para que vocês possam não perder nenhum vídeo do nosso canal é através da inscrição. Se inscreve no canal, toca o sininho de notificação e, se vocês gostaram desse vídeo de hoje, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e não esquece de deixar o seu joinha. Através disso, o algoritmo do YouTube vai recomendar cada vez mais pessoas para assistir os vídeos que a gente tem feito diariamente. O presidente Bolsonaro, ele postou essa foto no seu Twitter, que pelo que pareça até agora não foi retirado pelo Twitter. Que duas matérias em dois períodos diferentes. Uma no início da pandemia, que é a fome mata mais do que o vírus, e o outro, feito pelo Globo, a fome ameaça matar mais gente do que o coronavírus, em 2020. Mas antes que a gente fale sobre as matérias mais recentes sobre a fome, vamos refrescar a nossa memória, gente. No Metrópolis, a matéria feita no dia 31/3, ou seja, em março, a fome mata mais do que o vírus, afirma Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa terça, do dia 31/3, ao defender que as pessoas retomem as atividades e deixem o isolamento social, que a fome mata mais do que o vírus. O Bolsonaro citou a declaração do diretor da OMS, na qual ele lembrou a necessidade de proteger a população que precisa trabalhar diariamente. Não importa a idade para comprar o pão de cada dia. O chefe executivo também voltou a dizer que não se pode se dissociar o desemprego da pandemia do novo coronavírus. Nós temos dois problemas, o vírus e o desemprego, que não pode ser desassociado. Vocês têm que atacar junto. Quando eu comecei a falar sobre isso, entraram até com processo no Tribunal Internacional contra mim, chamando de genocida. Eu sou um genocida porque eu defendo o direito de vocês trabalhar? Essa foi a declaração mais verdadeira. Quem lê um pouco sobre a questão da economia, o Brasil hoje teve um processo de uma queda no PIB, melhor dizer, de 9,2%. Uma previsão de queda do PIB. Fora a queda do PIB global, lógico que a gente sabe que a imprensa, junto com a esquerda, vai jogar essa culpa para o presidente. Mas isso, enfim, né? A Globo, ela até, né, falou assim, veja a repercussão, tipo assim, que absurdo o presidente falar uma coisa dessa, né? Do pronunciamento do Bolsonaro sobre o coronavírus, em que contrariou especialistas e pediu o fim do confinamento em massa. Eu escolhi essa matéria especificamente porque a imprensa fala um fim de confinamento em massa. Na verdade, o presidente não estava falando, não estava em nenhum momento defendendo o fim do confinamento em massa.
Ele estava defendendo era a quarentena vertical. Políticos e autoridades reagiram ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do coronavírus, na noite de terça, dia 24. O presidente pediu a volta à normalidade, o fim do confinamento em massa e disse que os meios de comunicação espalham pavor. Não deixa de ser mentira. O presidente do Senado divulgou uma nota que classificou a fala do Bolsonaro como grave e disse que o país precisa de uma liderança séria. Aí aqui, na matéria, começa a falar sobre as briguinhas políticas. Né? Gilmar Mendes, o famoso soltador de corruptos, a pandemia do Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus deve ser rigorosamente seguida por nós. Rigorosamente seguida. Lembra-se desse comentário do Gilmar Mendes, gente. Que a gente vai voltar a comentar sobre isso. Né? Já voltar. Se não morrer desse vírus, eu morro de fome. Diz a ambulante de 65 anos de idade. Matéria do dia 23/3/2020. Ou seja, já estavam tendo uma alerta e máxima sobre a questão da fome, sobre a questão que a população ia passar fome. Ah, mas Oswaldo, tem um auxílio emergencial agora. Pois é, você tem que entender que para o governo continuar pagando R$600, alguém tem que pagar essa conta. O STF proibiu que entendeu, que o presidente reduzisse o salário dos servidores públicos. Proibiu. E não é servidores públicos tipo PMzinho, professor, não. Ele proibiu que reduzisse o salário da elite servidorismo público do Brasil, que tira em torno de 30, 40 mil reais por mês e não faz nada. Faz nada. Nessa época dessa pandemia, a maioria dos servidores federais, o que tem feito? Nada, né? Durante a quarentena, eles estavam ganhando seus salários, muitos deles não estavam nem trabalhando em casa, por quê? Porque muitos deles não trabalham nem no trabalho normal. E o STF proibiu. O STF proibiu que o presidente utilizasse verbas que iria para outras entidades para combater a fome perante o coronavírus. E fora outras tantas coisas que o STF barrou. Beleza, a gente está revoltando a economia aberta. A custa de quê? A custa de quantas pessoas estão morrendo por desnutrição. Nos Estados Unidos, houve um estudo recente do CDC que está falando que a maioria das pessoas que falaram que morreram por coronavírus não morreram por coronavírus. Morreram por uma outra doença, mas só que a pessoa estava infectada com coronavírus. Teve um caso que o CDC colocou como morte por coronavírus, um cara que estava com coronavírus, mas ele foi atropelado por um carro e foi morto. Se nos Estados Unidos aconteceu isso, imagina o que aconteceu aqui no Brasil. Eu acho que deveria sim, né, verificar os laudos de morte, só que agora está sendo cada vez mais impossível de fazer isso. Porque a gente sabe que não existe prefeituras que, se tiver um cara morto, eles vão comemorar. Por quê? Vamos fazer o lockdown e o governo federal vai ter que sustentar essa prefeitura. Nós vamos para a matéria mais recente. Fome ameaça matar mais do que Covid em 2020. Segundo a Organização das Nações Unidas, no pior cenário possível, 10% da população mundial não terá comida suficiente neste ano. O mundo caminha
em direção a uma crise de fome sem precedente. O número de pessoas passam fome em 2020 pode ser de 132 milhões maior do que estimava anteriormente. A pandemia rompe cadeias de abastecimento de alimentos, debilita economias e corrói poder de compras do consumidor. Algumas projeções mostram que no final do ano a pandemia de Covid-19 causará um número maior de mortes diárias por fome que pela infecção do vírus. A situação impressiona porque o movimento abrupto ocorre em uma época de que enormes superávites globais de alimentos. Isso acontece em toda parte do mundo, com novos níveis de insegurança alimentar para países que tinham relativa estabilidade nesse indicador. Em Nova York, pessoas aguardam 8 horas na fila de espera por uma cesta básica, enquanto agricultores destroem plantações de alfaces na Califórnia e deixam as frutas apodrecendo nas árvores nos estados de Washington. A pessoa que escreveu essa matéria, que eu vou até ver aqui, lógico, da agência O Globo, é uma pessoa tão idiota. Sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que agricultores estão destruindo os seus alimentos? Porque tem mais alimentos do que consumidores. Muitos fazendas americanas, eles não conseguiam exportar os seus alimentos para as cidades com a mesma velocidade da necessidade da população. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo, que eu sei disso que está acontecendo em Nova York. Você sabia que se você o prefeito de Nova York baixou um decreto que se uma pessoa vier de um outro estado, ele tem que cumprir no mínimo 14 dias de quarentena. Ou seja, acabou com a indústria de turismo. E é uma pena porque eu amo muito Nova York. Morei lá há 5 anos. Uma cidade fantástica de morar. Acabou. A indústria de turismo acabou. Que basicamente, em torno de 70% do PIB de Nova York vinha do turismo. 70% do PIB de Nova York vinha do turismo. Vinha dos teatros. E isso, assim, é direto e indireto. Por quê? Porque os restaurantes de Nova York se mantinham por causa dos turistas, em grande maioria dos lugares. Aí, mas Oswaldo, isso é o capitalismo falhando. Não, isso não é o capitalismo falhando, não. Isso é um idiota de prefeito de esquerda que tomou uma decisão que, entendeu? Em vez de ser uma decisão favorável para a sua população, não. Ele está querendo falir a cidade de Nova York. E aí o que acontece? O agricultor, ele não tem como enviar esses produtos para o resto dos Estados Unidos. Cada estado cria as suas próprias leis. Aí imagina, você é caminhoneiro, você vai, pega produtos derivados da cesta básica da cesta básica. Você dirige, entendeu, de 3, 4 estados. Você chega na cidade de Nova York, você não pode entregar o seu produto porque você é obrigado a passar 14 dias de quarentena. Trancado. Antes que o teu produto chegue nas mesas. Aí o que acontece? O produto estraga. Califórnia, mesma coisa. Tem várias leis idiotas na Califórnia que estão impedindo que o alimento chegue nas mãos do consumidor. As cidades grandes são as cidades que estão mais sofrendo com fome, porque, entendeu, os prefeitos dessas cidades grandes dos Estados Unidos, em vez de se importar com a sua população, estão preocupados com o status quo. Vamos para a próxima matéria. A gente tem algumas matérias aqui e eu quero, entendeu, falar
sobre isso. Análise. Eis que os progressistas descobriram que a fome mata. Cara, amei esse título dessa matéria, do R7. Em 31 de março, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro alertou sobre problemas que o lockdown traria à economia e que a fome mata mais do que o vírus. Você tem que atacar juntos. Quando eu comecei a falar sobre isso, entrar com um processo penal, né, internacional contra mim, me chamando de genocida. Eu sou um genocida porque eu estou defendendo o direito de vocês trabalharem? Passando os 5 meses, finalmente o Grupo Globo reconhece o fato por meio da matéria intitulada A Fome Ameaça Matar Mais Gente do que o Coronavírus em 2020, ainda que esteja disponível apenas para assinantes. Chegar a ser absurdo como a mídia progressista seleciona as informações que divulgam exaustivamente e as ficarão restritas em um número limitado de pessoas sem grandes alardes. Segundo as novas projeções de Oxfam Internacional, o aumento de mais de 80% da população sujeita à fome causará a morte de 12 mil pessoas por dia. Agora, Globo, vocês da esquerda, vocês que defenderam a quarentena, tem algumas pessoas que eu conheço que defenderam muito bem a quarentena. E eram dono de empresa, esquerdinho, dono de empresa. Te faço essa pergunta. Você demitir algum funcionário teu? Vocês continuaram pagando as suas empregadas domésticas que, na época da quarentena, que tiveram que ficar em casa, passando fome? Quando vocês falam assim, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Vocês pagaram seus jardineiros, cabeleireiros? Que eu acho assim, uma hipocrisia da nossa imprensa e muitas pessoas da esquerda brasileira falar que entendeu para todo mundo ficar em casa, enquanto eles, em grande maioria, servidores públicos de alto patente, recebendo o seu salário, vivendo a vida que nem um rei, e o resto que se exploda. Essa matéria aqui do R7, para mim, é uma matéria perfeita. A pandemia alterou todo o processo de transporte e logística, fazendo com que toneladas de alimentos estraguem em várias partes do mundo, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, enquanto outras regiões passam fome. Trata-se de uma crise global sem precedente, que afeta até mesmo os países ricos, como os Estados Unidos, e devasta os países mais pobres, como Venezuela e várias partes da África. A Argentina, a população está passando fome, eles estão nas ruas querendo reabrir o seu comércio, eles estão passando fome. Mas como é um governo de esquerda, não. Quarentena, lockdown, lockdown. E o norte do Brasil, que tiver Belém, que fizeram lockdown, quem é que vai pagar o prejuízo das famílias que passaram fome, enquanto os governadores continuavam comendo suas lagostas? Enquanto o STF gastava milhões de reais por mês com refeição absurda. Quem que vai pagar isso? Os efeitos do lockdown provam a cada dia que o fechamento em nome da vida está contribuindo para mais mortes. Além disso, toda a politização em torno do tratamento da doença tem prejudicado quem sempre paga as contas dos mandados dos desgovernos, os mais pobres. Mas tem mais. Um estudo desenvolvido pelo Mediterranean Neurological Institute
pela Universidade de Pisa, na Itália, afirma que a hidroxicloroquina reduz de morte de 30% dos pacientes. O autor da pesquisa, publicado no European Journal of International Medicine, Augusto Castelnuovo, divulgou a nota à imprensa. Ah, tem outra coisa. A China também está usando cloroquina, gente. Sempre usou, nunca parou de usar cloroquina. E aí, quem é o genocida? Quem foi o genocida? Aqui no Brasil, Whitson, corrupção. Dória, que preferiu ter o carnaval para todo mundo pular, curtir o carnavalzinho, para depois botar todo mundo na merda. E todos os outros governadores, aqui, voltando à matéria que eu falei originalmente, Gilmar Mendes, presidente da OAB, o governador do Pará, Helder Barbalho, que está sendo investigado por corrupção, e tantos outros aqui. A lista bonita que a Globo dá para vocês. A lista. Olha só. Tanta gente reclamando. Tanta gente reclamando. Aí eu volto do Twitter do presidente. E aí? Quem é realmente os genocidas? Que nem a Patrícia Lage, ela entrou eu entrei com uma concordância plena com ela. Quem é os culpados pelas mortes? Será que entendeu que em nome com justificativa de curar, agora é cura. Antes não era, antes era para preparar os hospitais, agora não, tem que ter cura. E aí eles falam que tem que curar todo mundo, mas esquece as pessoas que estão morrendo de fome. E aí? O que vocês acham? Deixa aqui a sua opinião. Eu quero agradecer vocês todos por assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que vocês não percam nenhum vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo e não esquece de deixar seu joinha. Eu quero agradecer de novo por estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã, gente.